Olá, muito boa noite. Boa noite. Domingo, 7 de outubro, primeiro turno das eleições 2018. Brasileiros de ponta a ponta do país foram hoje às urnas para escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores. E também para votar para presidente da República. Numa democracia não existe dia mais importante do que este. O dia em que os cidadãos exercem o direito de eleger seus governantes. E o jornalismo da Globo acompanhou de perto, desde cedo, cada momento deste domingo histórico. E a gente vai agora ao vivo para a Central das Eleições com William Bonner e a Renata Lopretti. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Os novos números da boca de urna, as apurações nos estados, o que vocês têm aí? Primeiro, boa noite, Poliana e Tadeu. Boa noite, Poliana. Boa noite, Tadeu. Bom, o que nós fizemos até agora, por causa da legislação eleitoral, foi mostrar pesquisas de boca de urna. Nos estados? Nos estados, exatamente. E agora, que são 7 da noite, como determina a lei, urnas fechadas no estado do Acre. Agora sim, a gente já terminou a votação no Acre, é o último estado sempre a fechar as urnas por causa do fuso horário. E nós vamos ver, então, o resultado da pesquisa Ibope de boca de urna sobre a disputa pela presidência da República. Renata Lopretti vai ali trazer para a gente. A pesquisa de boca de urna do Ibope indica que vai haver segundo turno na eleição presidencial entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. O nível de confiança é de 99% e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Renata, vamos ver os resultados. Aos números da boca de urna presidencial, Jair Bolsonaro aparece com 45% dos votos válidos, considerando a margem de erro da pesquisa, tem de 43 a 47. Fernando Haddad, do PT, com 28%, com a margem de erro, tem de 26 a 30. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 14% dos votos válidos, de 12 a 16 com a margem de erro. Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece com 4%, com a margem de erro de 2 a 6. Seguindo aqui com os números, João Amoedo, do Novo, aparece com 3%, com a margem de erro de 1 a 5. Marina Silva, da Rede, 2%, com a margem de erro tem de 0 a 4. Álvaro Dias, do Podemos, 1%, 0 a 3, considerando a margem de erro. É a mesma pontuação de Cabo Daciolo, do Patriota, 1%, de 0 a 3 com a margem de erro. 1% também para Guilherme Boulos, do PSOL, de 0 a 3 com a margem de erro. E 1% também para Henrique Meirelles, do MDB, de 0 a 3 com a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais nessa pesquisa. Para quem pôde, Renata, só uma observação, para quem pôde acompanhar, você ainda tem os dados dos demais Existem candidatos. outros candidatos, só para a gente completar, José Maria Emael, do Democracia Cristã, Vera Lúcia, do PSTU e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram na boca de urna do Ibope, Bonner. O que eu ia dizer era o seguinte, para quem já estava acompanhando aqui com a gente a boca de urna de estados, houve estados em que aconteceram movimentos bruscos de última hora. A gente não verifica isso nos números da pesquisa de boca de urna para presidente da República, porque se formos comparar com os números que demos ontem, que o Ibope forneceu ontem, Bolsonaro hoje apareceu com 45, ontem com 41. Haddad aparece com 28, ontem com 25. Ciro tem 14, ontem ele tinha 13. Aí, o candidato Alckmin, sim, deu uma diferença grande. Um movimento mais expressivo. Um movimento expressivo, ele aparecia com 8 e hoje com 4 pontos. Então, o importante dessa pesquisa de boca de urna é, o Ibope está dizendo, haverá segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Lembrando também o que a gente comentou aqui mais cedo, que o Ibope colhe essa pesquisa de boca de urna até as 2h30 da tarde. As pessoas continuam votando e é por isso que a gente sempre pode encontrar depois uma diferença quando a gente for ao resultado de fato, ao voto na urna. Basicamente porque as pessoas tomam essa decisão conforme o hábito, né? Você que está em casa talvez tenha preferido votar cedinho, logo na abertura das urnas, ou mais perto da hora do almoço. Ou você poderá ser daqueles que preferem que a primeira onda de eleitores passe e aí você vai mais perto do horário de fechamento. O seu comportamento, a maneira como você enxerga o que seria ideal na hora de votar, acaba influenciando uma pesquisa de boca de urna, porque, dependendo do perfil de cada um, os públicos de eleitores podem ser ligeiramente diferentes. Então, isso é sempre bom fazer essa observação, porque esses são números colhidos
na manhã, no horário da manhã, e como disse a Renata, até 2h30 da tarde. Você fez o comentário que te chamou mais atenção, esse esvaziamento do Geraldo Alckmin entre a pesquisa da véspera e hoje. Era um movimento que poderia acontecer, havia muita suspeita de que ele pudesse, na última hora, perder votos para Jair Bolsonaro, assim como Ciro Gomes poderia perder para Fernando Haddad. No caso de Ciro, isso não aparece. A gente vai ver na marcha da apuração se foi exatamente isso que aconteceu com os eleitores do Geraldo Alckmin, mas isso estava no radar, era uma possibilidade. E os números do TSE já estão sendo totalizados. A gente já pode tentar ver aqui como é que está a marcha da apuração para presidente da República neste momento. Olha só. Olha como está andando. E é importante quem nos assiste entender por que a marcha já está tão adiantada. Porque os resultados só podem ser divulgados a partir do momento em que o Acre fecha as suas urnas, mas mais cedo eles já estavam sendo contabilizados. Então a gente tem mais de 50% das urnas apuradas. Jair Bolsonaro está aparecendo com 49% dos votos válidos, Fernando Haddad com 26%, Ciro Gomes com 12,3%, Geraldo Alckmin... isso daqui não vai me servir agora, depois eu vejo. Geraldo Alckmin com 4,84%, quase 5% dos votos válidos. João Amoedo, do Novo, aparece com 2,76%, Henrique Meirelles, 1,25%, Cabo Daciolo, 1,7%, depois Álvaro Dias, Marina Silva que foi sofrendo também um processo de perda acentuada de intenção de voto ao longo da campanha. A gente percebe aqui que ela está pontuando, está com um percentual de votação muito parecido com os candidatos que menos pontuaram na disputa. Guilherme Boulos, do PSOL, com 0,55%, Vera Lúcia, do PSTU, 0,05%, Emael João Goulart Filho. É assim que está aparecendo o quadro de votos válidos do TSE, com cerca de metade das urnas apuradas no Brasil. Pouquinho mais da metade. Os estados não têm uma marcha de apuração no mesmo ritmo. Não são os ritmos iguais entre os estados, então a gente tem que considerar isso, porque é claro que onde um candidato é mais forte, se a apuração ali estiver mais adiantada, ele tende a aparecer com um número mais robusto. Tem a ver com a ordem de apuração e esses percentuais muitas vezes vão se acomodando ao longo da apuração. A gente falou em percentuais de votos válidos aqui, talvez interesse também a gente dar uma olhada na quantidade de votos absolutos recebidos por cada um dos principais candidatos. Jair Bolsonaro está aparecendo até o momento com pouco mais de 27.500.000 votos, Fernando Haddad com 14.681.000 votos, Ciro Gomes quase na casa dos 7 milhões, Geraldo Alckmin com menos de 3 milhões de votos por enquanto. Sabe que a gente pode tentar ver a apuração por região ali embaixo na tela? Vamos Porque sim. Aí a gente tem uma ideia mais aproximada aí, nesse mapa. Tá. Por região, você que está em casa vai vendo aí, por região, a marcha da apuração, né, Renata? Esse mapa geral por região, que depois a gente vai decompor vendo cada estado e tal, ele está até aqui compatível com o que a gente vinha observando nas pesquisas de intenção de voto. Ou seja, o Nordeste é o único estado em que o Fernando Haddad está à frente. Em todos os outros estados, Jair Bolsonaro lidera Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. Exato. Tá? E a apuração muito mais adiantada na região Sul, neste momento. Olha só, a gente tem quase 86% das urnas apuradas no Sul, pouco no Sudeste, Exato. 11%, bastante no Centro-Oeste, que é uma região menor, menos eleitores, quase 75%, quase 45% dos votos apurados no Nordeste e a região Norte, que também é uma região com um número menor de eleitores, já com quase 60% dos votos apurados. Esse é o quadro da eleição presidencial por regiões até aqui. Sudeste e Nordeste poderão ser decisivos, né, nessa eleição. A gente pode explorar dentro da região Sudeste o ritmo de apuração dos estados, porque o Espírito Santo estava bem adiantado, como a gente já teve a oportunidade de mostrar aqui. Vamos puxar então, vamos lá por aqui. Vamos ver. Bom, esse é o número de urnas, depois a gente tem que ver por estado isso. Tá, então eu acho que daí, para a gente ver por estado, é melhor a gente voltar, vir por aqui. Exatamente.
E daí a gente vê a apuração praticamente terminando no Espírito Santo, onde daqui a pouquinho a gente vai falar da das eleições de governador. Já está eleito Renato Casagrande governador. A gente tem uma apuração com quase 36% das urnas apuradas em São Paulo e ainda não, no Rio de Janeiro, e ainda não está constando nada aqui para a gente, nem de Minas Gerais, nem de São Paulo, que são os dois maiores colégios eleitorais. A gente pode. Quando isso acontecer. É importante dizer que isso não significa que as urnas não foram apuradas ainda. Significa que no sistema do TSE elas ainda não aparecem. Logo mais a gente vai ter aqui para mostrar um salto na apuração de São Paulo e Minas. Tá bom. Eu queria te mostrar aqui um pouco, só para a gente ter uma ideia, Bonner, do quão rapidamente está andando. Nós estamos falando já de quase 60% das urnas apuradas. Exato, em questão de 3 minutos, 4 minutos, já deu um salto. É muito rápido. Vamos ver, por exemplo, você tinha me pedido para puxar a região Sudeste para você? Vamos dar uma olhada como está no Nordeste. A região que tem o maior número de estados e onde o candidato do PT, Fernando Haddad, é forte. Ele com a exceção do Ceará, sim, que é a base eleitoral do candidato Ciro Gomes e que é o único estado do país, praticamente, em que era previsto que ele liderasse a disputa. Eu estou procurando aqui, entre esses números, os estados que estão mais adiantados. Parece ser Sergipe nessa tela, ali embaixo. Sergipe, um estado com um número menor de eleitores, quase 70% das urnas apuradas. Fernando Haddad à frente, segundo colocado Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada em Brasil? Vamos voltar para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil. Estamos mais ou menos no mesmo pé. Talvez seja uma boa hora da gente dar uma olhada de novo no mapa de regiões que você tinha observado ali. Então, aqui. Nós temos uma situação na região sul. Vamos começar, então, de baixo para cima no mapa? Vamos ver o que acontece. Então, eu acho que eu vou voltar para cá, porque para a gente pegar a região sul, estado por estado, esse recurso é melhor. Essa tela é melhor para a gente. Olha, você tem no Paraná a apuração quase concluída, pouco menos de 95% das urnas apuradas. O Jair Bolsonaro liderando a disputa com quase 60% dos votos válidos, 57% um pouquinho, na verdade. Uma liderança extremamente expressiva. Expressiva, era previsto que isso acontecesse, ele vinha muito bem nas pesquisas na região sul. Ou seja, no Paraná, com 57,23%, no Paraná, Jair Bolsonaro teria levado a fatura no primeiro turno. E Santa Catarina, em que a apuração está um pouco mais atrás, 70% dos votos apurados, ele liderando também com quase 66% dos votos válidos. No Rio Grande do Sul, a apuração está mais adiantada, assim, a ordem da apuração no Sul está mais ou menos assim, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a liderança do Bolsonaro é um pouquinho menos expressiva, mas lá ele tem mais da metade dos votos válidos também. A gente pode, então, agora de novo esmiuçar a região sudeste, já que a gente ia fazer de baixo para cima. A gente pode ir para a região sudeste, de novo, olhando. São Paulo e Minas não contam, como a gente disse. O TSE não começou a totalizar ainda as urnas desses dois estados, mas nós vimos ainda há pouco o Espírito Santo praticamente concluído, o governador Renato Casagrande reeleito já. Isso, eleito. Eleito porque ele já foi governador. Sim, não vamos chamar de reeleito porque ele não estava no poder nesse momento. E Jair Bolsonaro e Ciro Gomes no Rio de Janeiro, mantendo mais ou menos o que se esperava dos números na região sudeste, onde também a liderança de Bolsonaro é expressiva, é uma região em que ele está forte. Uma coisa que chama a atenção no Rio de Janeiro é que a diferença da boa parte dos estados que a gente está vendo, o segundo colocado não é Fernando Haddad, é Ciro Gomes. Exatamente. Ciro Gomes, a essa altura, com 35,66% dos votos, está, por enquanto, em segundo lugar no Rio de Janeiro. À frente de Fernando Haddad. Mas é cedo, né? A gente tem, também no Rio de Janeiro, temos que considerar quais são as regiões que neste momento estão, as áreas do estado que neste momento estão mais adiantadas, e é cedo ainda, com 35,6% das urnas apuradas para tirar qualquer conclusão. É um retrato de... Posso passar para o Centro-Oeste? Vamos lá, vamos lá. Aqui nós temos algumas apurações já bastante avançadas.
No Distrito Federal, onde a gente vai ver daqui a pouco também, já tem definição sobre a situação para governador, para o Senado e tudo mais. Jair Bolsonaro, com quase a totalidade das urnas apuradas, tem 58,37% dos votos válidos. E o Distrito Federal é outro estado que, assim como as pesquisas vinham mostrando, se confirmou, Ciro Gomes aparece em segundo lugar. Sim, confirmado então o que as pesquisas vinham apontando. Mato Grosso do Sul, muito adiantada a apuração também, mais de 90% das urnas apuradas. Jair Bolsonaro à frente, com 55,63% dos votos válidos. O segundo colocado é Fernando Haddad. Em Goiás, olha lá, quase 80% das urnas apuradas, mesmo padrão. Bolsonaro à frente, 58,59% dos votos válidos. Fernando Haddad, 20,25%. Mato Grosso, apuração bem menos adiantada. Eles têm cerca de 40% das urnas apuradas até o momento. E o padrão se repete. Jair Bolsonaro liderando, com 61,71% dos votos. E Fernando Haddad em segundo. Acho que tem uma coisa interessante para a gente observar aqui, Bonner, a apuração ainda vai andar, mas o Centro-Oeste é uma região que há várias eleições o PSDB andava muito bem no Centro-Oeste. Tinha vários governadores até agora e tal, e o candidato presidencial do PSDB costumava ir bem no Centro-Oeste. É um exemplo de vários que a gente vai ver essa noite, de regiões, estados, em que o Bolsonaro entra exatamente onde era a área do PSDB. Exatamente. Qualquer antagonismo PSDB-PT passa a ter agora uma outra cara, que seria o Bolsonaro, o PSL, Exato. contra o petismo. Nordeste, pode ser? Vamos para o Norte. O Nordeste a gente viu há pouco. O Norte vai estar bem atrasadinho, né? Porque para lá tem o problema do fuso. Variando a velocidade o Acre, por exemplo, nada, por enquanto, Tocantins, claro, acabou agora. Quase 98% das urnas apuradas. Jair Bolsonaro lidera, vence no estado com 45% dos votos válidos. Fernando Haddad aparece em segundo com 40,67%. Muito equilibrado, não? Muito equilibrado. Tocantins, quase a totalidade das urnas. Diferente do que a gente vinha vendo no Centro-Oeste, por exemplo. Exatamente. No Amapá, a apuração também já anda bastante adiantada, 82,54% das urnas apuradas. Bolsonaro à frente, com 41,45% dos votos válidos, Fernando Haddad a seguir, com 31,96%. Onde mais a apuração? Daí já começa o lugar. Olha, no Pará, quase 66% das urnas apuradas, Fernando Haddad aparece à frente no Pará. Mas uma distância pequena, 40,71% dos votos válidos para ele.